Olá, queridos, boa noite. Hoje estou aqui em minha casa fazendo uma gravação para vocês do Grupo Espírita Luz, Amor e Caridade, a convite da querida Natália e Flávia, que me fizeram oportunamente o convite para que eu pudesse estar presencialmente aí com vocês. Só que nesse período de isolamento social, de distanciamento social, nós fomos obrigados a nos adaptarmos a uma nova realidade que não é nem tão confortável para nós outros que estamos acostumados com a tribuna espírita, a falar para as pessoas, pode ser uma, duas, três, mas é uma outra estrutura que envolve a gente energeticamente. Como eu estou aqui pela primeira vez fazendo um vídeo ao vivo, ou melhor, um vídeo que será transmitido para vocês às 8 horas, que a ideia seria que fosse online, mas devido às diversas circunstâncias que nós tivemos de impedimentos que pudesse ser oferecido dessa forma, a gente optou por fazer a gravação e deixar disponibilizado para o pessoal do GELAC, para que no horário da palestra às 8 horas vocês possam ter acesso e outras pessoas também depois com o link que será divulgado. Então, eu fico muito honrado e agradecido por estar pela primeira vez aí com vocês, esperando que isso passe o mais rápido possível, para que nós outros possamos estar em contato físico, verdadeiramente, poder abraçá-los e que vocês também possam me dar um abraço e eu conhecer pessoalmente a Flávia e a Natália, que eu não conheci, só conheci pelo WhatsApp. Elas me pediram que falássemos, ou melhor, que falasse sobre um tema que foi retirado do livro Céu e Inferno. Esse livro, portanto, que faz parte do Pentateuco de Kardec e que muito poucos de nós lemos, ele foi publicado em 1865, quando, na verdade, Kardec vai trazer a ideia do céu e do inferno na visão espírita, desmistificando o céu e o inferno na visão judaico-cristã. Então, dentro dessa obra, que é o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, o capítulo que eles me sugeriram foi o temor da morte. Tendo em vista que esse tema é um tanto quanto pesado para muitos daqueles que não estão acostumados a lidar com a morte, nós espíritas deveríamos estar mais acostumados com a morte do corpo e entender que não existe morte do espírito, porque nós nos comunicamos com aqueles que já partiram e que podemos o tempo todo comprovar, o tempo todo podemos comprovar que a morte não é o fim. Ela é o fim do corpo biológico, mas não é o fim da vida. Então eu queria primeiro declamar um poema da obra Parnaso do Além-Túmulo, do nosso querido Francisco Cândido Xavier, que nos presenteou com esse livro belíssimo de poesias, com vários poetas, e que dentre todos aqui que porventura se utilizaram da psicografia para falar através dele, para escrever através dele, eu separei um aqui que não se identifica, ela bota AG, A.G. E esse espírito só traz uma mensagem, uma única mensagem. É incrível, todos os outros têm sempre mais do que uma. Ele é o único, só me engano, ele e José do Patrocínio também teve só uma, mas só trouxe apenas uma mensagem, e que é morte. Ouçam. Silenciosa Madonna da tristeza, a morte abriu-me as catedrais radiosas, onde pairam as formas vaporosas do país ignorado da beleza. No dilúvio de lírios e de rosas, filhos da luz de uma outra natureza, que entornavam no espaço a sutileza dos incensos das naves harmoniosas. Monja de olhar piedoso, calmo e austero, que traz à terra um tênue reverbero da mansão das estrelas erradias. Irmã da paz e da serenidade, que abriu meus olhos na imortalidade, a esperança de todos os meus dias. Então, esse poema serve para introduzirmos a temática de hoje. Mas antes, eu não poderia esquecer que todas as vezes que eu estou pela primeira vez num centro espírita, porque aqui realmente eu não estou aí, mas eu estou na egrégora da casa, porque a palestra está sendo feita para o GELAC, eu normalmente me apresento só a primeira vez. Nas outras vezes que eu for convidado, se assim for, eu normalmente não uso esse tempo para me apresentar, mas hoje eu prefiro apresentar-me para deixar claro qual é um pouco da minha trajetória de forma sintética, para não tomar o tempo daqueles que já me conhecem e que vão acompanhar o vídeo nos nossos canais pelas redes sociais. Então, meu nome é Flávio Nery de Azevedo, eu sou filho de Gabriel e Maria Helena e comecei minha vida no Espiritismo na Casa de Oração Bezerra de Menezes, em 1996. Fiz uma trajetória lá dentro, participei de grupo de estudos, participei de mediúnicas e assim eu encontrei com o Dr. Ildefonso do Espírito Santo, que me apresentou a Associação de Medicina e Espiritismo da Bahia. Lá naquela época, nós fizemos parte de um grupo de pesquisa, junto com outras casas irmãs, e que nós nos debruçamos sobre uma temática que foi justamente
culminou num livro chamado A Educação para a Imortalidade. Naquela época, portanto, eu participava desse grupo de pesquisa junto com outros confrades e outras confreiras dentro do Centro Espírita lá João Batista, que nós entrevistávamos as entidades espirituais que tinham partido das mais variadas formas, porque o nosso querido Delfonso, ele nos solicitava que precisávamos ter um pouco de contato com a pesquisa espírita, que era algo que nós não estávamos habituados a fazer. Porque o espiritismo, como ciência filosófica e como religião, ela tem que ser pautada no seu tripé de sustentação. E muitos de nós negligenciamos esse tripé. Ficamos apenas na parte religiosa, moral, que é importantíssima, e esquecemos um pouco da parte filosófica e científica, o que não deve acontecer. Então, o doutor Ildefonso, na época, que desencarnou o ano passado, aos 96, 97 anos, ele dizia: quando eu desencarnar, eu gostaria de retornar ao movimento espírita e participar das mediúnicas para me conectar com vocês, aqueles que aqui fiquei por muito tempo convivendo no corpo e que pelo baixar do nosso movimento de morte do corpo, eu não gostaria de perder o contato com esses confrades. E eu sinto que ele dizia que normalmente as mediúnicas dão espaços a pessoas que são obsessores para tratamento da obsessão ou dão espaço para os mentores, mas não tem tanto espaço para confrades e confreiras que não são nem obsessores nem mentores. E ele dizia, como eu sou uma pessoa que não quero ser obsessor de ninguém e também não tenho a pretensão de ser um mentor, eu gostaria de ter um espaço para poder dialogar, bater papo. Como ele sempre gostou de gente, ele dizia que queria deixar um grupo que, quem sabe, ele pudesse, quando partisse, voltar e falar conosco. E assim ele criou o Grupo de Educação para a Morte. E que essa obra, portanto, traz relatos de várias entidades e, dentre outras, uma delas partiu através da via do suicídio e uma das médiuns que estavam participando da pesquisa era a mãe desse ser, que desencarnou aos 21 anos de idade se jogando de um prédio de Nazaré. Então tivemos uma experiência incrível. Lá, com o meu início no movimento espírita, eu já começava fazendo contato com a morte. Em 1990, eu entrei em 96, essa pesquisa começou em 1999. Então eu comecei a investigar, a perguntar, e os espíritos que vinham traziam os relatos da forma que eles partiam, as formas às vezes dolorosas, as formas às vezes que não eram tão esperadas por nós que estávamos entrevistando, que fosse tão leve, e para alguns deles era leve, de uma forma ou de outra, mudando de gradações a partir da experiência do que as pessoas usavam a sua vida, como elas viviam, determinava a sua morte. Desse caminho, portanto, na minha apresentação eu já introduzo o tema, eu conheci a Federação Espírita no estilo de André Luiz Peixinho, com a Sociedade Olo, e desde o ano 2000, 1999, 2000, a gente começou a frequentar a Sociedade Olo, e lá eu estou até hoje. São, portanto, 20 anos que eu completo agora de contato todas as segundas-feiras lá na Sociedade Olo, Federação Espírita do Estado da Bahia, todas as segundas. Então, feita essa introdução, nós continuando a explorar o tema, nós podemos perceber algo muito interessante com a questão da morte e do morrer. Nós sabemos que, para o Conselho Federal de Medicina, ele considera a morte quando há falência total das funções encefálicas. Mas para nós espíritas, e na obra O Céu e o Inferno, tem lá essa passagem, a morte só se dá quando cada átomo do perispírito se desliga de cada molécula e cada átomo do corpo físico. Assim se considera a desencarnação. Portanto, a morte biológica, que é aquela pautada no diagnóstico médico, quando que há a falência das funções encefálicas, ela de fato não ocorre como se a morte física se determinasse a morte, ou melhor, a desencarnação. Então, a morte física é algo que é campo de estudos das biomedicinas. A morte, ou melhor, a desencarnação, são as doutrinas filosóficas e espirituais, e que o Espiritismo é uma dessas doutrinas que acredita na imortalidade da alma. Portanto, nós entendemos que o espírito não morre. Mas é interessante saber por que nós não consideramos que a morte acontece quando morre o corpo biológico. Porque os relatos da literatura nos apontam que nós somos formados por um corpo perispiritual. E esse corpo perispiritual, ele se vincula a cada molécula, a cada átomo do corpo físico. E a desencarnação só se dará quando os laços fluídicos forem completamente desligados de cada víscera, cada órgão e do nosso encéfalo no final de tudo, com o desligamento daquele cordão de prata que mantém ainda a vida orgânica enquanto houver esse contato desse cordão. A morte não se deu de fato. Mas quando se dá a ruptura desse laço, nós consideramos que a desencarnação ocorreu.
Mas a desencarnação, ela é um processo. E quanto processo, nós podemos perceber que ela varia de pessoa para pessoa. No livro que nós vamos estudar, que é o Céu e o Inferno, ele vai trazer o capítulo Temor da Morte, algumas causas que o Kardec vai trazer sobre o temor da morte. A primeira delas é que ele vai dizer assim: o homem, seja qual for a escala de sua posição social, desde selvagem, ele tem um sentimento inato do futuro. Diz-lhe a intuição que a morte não é a última fase da existência e que aqueles cuja perda lamentamos não estão irremissivelmente perdidos. Ou seja, a crença da imortalidade ela é intuitiva e muito mais generalizada do que o do nada. Então, aquelas pessoas que professam o nada, que a finitude do corpo se dá a finitude da vida, é muito mais prevalente. Pessoas que creem na imortalidade da alma, que não é um privilégio dos espíritas, existem várias pessoas que acreditam que a vida continua após a morte do corpo físico. Nós sabemos que os budistas acreditam nisso, nós sabemos que os hinduístas acreditam nisso, nós sabemos que os católicos acreditam nisso, nós sabemos que os evangélicos acreditam que a vida continua após a morte do corpo. Eles não acreditam, alguns deles, na reencarnação. Isso é diferente. Mas o católico acredita no céu, no inferno, no purgatório. Os evangélicos, os protestantes, a mesma coisa, no céu e no inferno. Então, eles acreditam que há algo que vive e que sobrevive além da morte do corpo. Kardec, portanto, vai trazer quais são aquelas causas que nos levam a ter o temor da morte, e ele vai começando dizendo que é muito mais comum termos pessoas que acreditam na imortalidade, ela é uma questão já intuitiva, do que aquelas que acreditam no nada. E ele continua: este temor é um efeito da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os viventes. Aqui cabe uma explanação mais aprofundada. Então, nós todos sabemos que a morte é a grande causadora do medo coletivo. Por trás do medo de um assalto, por trás do medo de um acidente, por trás do medo de fazer um voo de avião, por trás dos medos os mais variados que existem, o que está como pano de fundo é o medo de morrer. Esse é um medo inerente à condição humana. E ele é legítimo. Essa sensação de que nós precisamos manter a vida no corpo, ela é completamente necessária, porque se ela não existisse, nós negligenciaríamos a vida na matéria. Então, há um instinto natural de preservação da vida. Todos aqueles que encarnam, de uma forma ou de outra, tendem a manter a vida no corpo, com raras exceções, aqueles que atentam contra a própria vida, os suicidas, que vão para esse ato de atentado à vida que deveria ser só, única e exclusivamente, função da divindade, escolher o momento de retirada do corpo e da nossa entrada no corpo físico. Mas alguns optam por esse caminho, que seria um capítulo à parte, falarmos sobre o suicídio. Então, como condição natural de manutenção da vida, é sabido que, portanto, é legítimo e natural que nós outros tenhamos o medo, o receio de, porventura, atravessar uma autoestrada. A cautela que nós todos temos ao olhar para um lado, olhar para o outro, nos dá a garantia de que estamos tendo cuidado de manter a vida naquele corpo, porque se nós não tivéssemos esse instinto de preservação, nós iríamos negligenciar isso e automaticamente atravessaríamos e provavelmente seríamos atropelados. Então, o instinto de preservação, ele é inato, é uma sabedoria da providência divina que isso seja colocado em cada um de nós que estamos vivendo uma vida no corpo. Então, esse ponto de necessidade de medo, o medo que não é o medo que se torna o pânico, o medo ansiogênico que gera uma ansiedade que desequilibra, aí sim começa a ficar patológico. Mas o medo normal, ele é inerente à condição de quem vive a vida na matéria, a vida no corpo físico. Kardec continua avançando que diz: à proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte vai diminuindo. O que é que aqui tem a contribuição do Espiritismo? O Espiritismo, nós dizemos que matou a morte. Por que matou a morte? Quando Kardec publica o livro dos Espíritos em 1857, ele traz ali 1018 perguntas e 1018 respostas, trazendo clareza com a parte filosófica, que a parte filosófica da doutrina está no livro dos Espíritos, perguntas que trazem elucidações a todos os grandes questionamentos da humanidade, dentre eles, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui,
e para onde vamos. A doutrina espírita ela tem resposta para aquilo que muitos filósofos, que muitas doutrinas filosóficas e que muitas religiões colocam no campo do mistério. O espiritismo desmistificou isso. Por quê? Nós somos filhos de Deus, filhos da consciência suprema. Essa é a primeira condição que nós concebemos como espíritas que somos. Se nós somos filhos de Deus, nós somos filhos de uma consciência maior, que é a causa incausada, que é a onipresença, a onipotência, a onisciência, a bondade infinita que criou, por sua benevolência e por seu amor magnânimo, porque Deus é amor, a vida. E a vida, ela nunca cessa. Ou seja, o que significa dizer que a vida não cessa? Quando lá nas Escrituras dizia-se que a vida era única, e alguns irmãos nossos vão afirmar que nós espíritas nos equivocamos e contrariamos as Escrituras, eles estão equivocados. É verdade que a vida é única. Por que a vida é única? Porque nós entramos em corpos e saímos de corpos, mas nunca saímos da vida. O que significa? O corpo é uma veste. Eu sou um personagem, de nome Flávio Neri. Mas eu já vivi outros personagens. Essa visão de personagem é do livro que vocês podem depois, se quiserem ler, de Adenauer Novaes, O Voo do Espírito, onde ele tem um tópico lá que ele vai falar sobre a mortalidade do personagem e a imortalidade do espírito. O que significa? O personagem Flávio vai morrer. Esse personagem, ele morre com o corpo, porque eu vivi papéis sociais dentro de uma dinâmica própria, dentro de uma conjuntura familiar. E essa conjuntura criou e forjou esse personagem chamado Flávio, que ao sair desse corpo, eu levo as habilidades e as aquisições comigo, espírito que sou, vivendo a vida no mundo espiritual, na erraticidade, eu continuo com um corpo semimaterial chamado perispírito e que as sucessivas vidas, ou melhor, as sucessivas experiências em corpos distintos, são um acúmulo da experiência do ser, levando-nos à única fatalidade que todos teremos, que é a perfeição. Então, no corpo físico, a única fatalidade que temos e que é inequívoca é que todos vamos morrer, o corpo físico. Quando eu digo todos vamos morrer, o personagem, o corpo morrerá. Mas a única certeza que nós temos também é que ninguém morre, porque quanto espíritos imortais que somos, viveremos até a infinitude do ser, quando atingimos a tão sonhada perfeição, que é aquele grau máximo que nós temos como representação, que é o nosso querido Messias, Jesus de Nazaré. Então, o que é que podemos falar a partir disso? Que se a vida é única, por que a vida é única? Porque se você é criado simples e ignorante e o seu caminho é a perfeição, você só tem uma única vida, mas você tem variados corpos. Então, eu entro em corpo, saio de corpo, entro em corpo, saio de corpo, mas nunca saio da vida. Isso é muito interessante a gente refletir. Por isso que nós deveríamos, enquanto espíritas, falarmos da morte com mais frequência. Não é cultivar a morte a qualquer custo, não seria ficar desejando morrer, não. Mas é preciso educarmos-nos dentro do processo da finitude do corpo. Porque se nós não nos concebemos, e quanto corpo material, que esse corpo morrerá, em épocas que vivemos hoje, de muitas mortes acontecendo, com o distanciamento social, com o isolamento social, com todos esses movimentos que nós estamos vivendo de quarentena, fruto de um vírus que assola a sociedade odierna, como um instrumento de consciência planetária, porque eu não tenho ele enquanto inimigo que temos que lutar, que combater. Eu tenho sim com o vírus uma conexão de dizer, ok, eu te vejo, o que você quer nos ensinar? Qual o ensinamento que ele está trazendo à humanidade? Porque está na codificação também, lá na codificação, chamados flagelos destruidores, a lei de destruição. Então a destruição é necessária. Ela faz parte do processo civilizatório e do processo de evolução planetária. Nós outros já vivemos em vários momentos da história terremotos, maremotos, vulcões que entraram em erupção e mataram, como o Vesúvio, que matou na época no livro Há 2000 anos, quem já leu, quem não leu, leia, a história de Públio Lentulus, que é a história de Emmanuel, e outras tantas catástrofes quanto a gripe espanhola, a peste negra e outras tantas que já dizimaram milhares de pessoas, o tsunami do Oceano Índico, no livro Transição Planetária, porque para Deus a morte não existe. A morte é apenas um instrumento de transição de uma realidade, a morte no caso física, de um mundo que é da terceira dimensão, para que possamos viver a realidade
das outras dimensões que o espírito imortal pode viver. Então não há uma punição, um castigo, quando há uma morte coletiva num voo, quando há a morte de milhares de pessoas que nós atribuímos como inocentes. Nós não entendemos as leis de causa e efeito, ação e reação, a lei de possibilidades, que nós todos estamos inseridos e que, portanto, de uma forma ou de outra, nós nos ajustamos. E o recurso da finitude do corpo é mais um recurso que a divindade usa para, às vezes, finalizar um ciclo e iniciar outro. Então é óbvio que muitas pessoas estão morrendo. Morrendo, entre aspas, quando eu falo morrendo, o corpo de muitas pessoas, entes queridos nossos, pessoas que são nossos afetos, estão nos deixando. E é doloroso. Eu compreendo que é doloroso, porque some da nossa vista. A morte é algo assim traumático, porque a gente para de ver. É a sua mãe que você não consegue ver mais fisicamente, é o pai, é o avô, é a mulher, é o filho. Isso dói. Nós não podemos negar que é doloroso. A gente tenta amenizar a dor pela consciência que nós espíritas que somos temos a respeito da questão da morte e do morrer. Porque nós sabemos que a morte se deu por uma necessidade evolutiva, por um ciclo que se findou. Mas a gente entende que o espírito vive na outra dimensão. Eu tive a experiência agora no sábado, hoje eu estou falando aqui, aqueles internautas que vão ver esse vídeo, hoje é dia 13 de abril de 2020. Ontem foi a Páscoa, domingo. E no sábado, uma amiga nossa, fisioterapeuta, e que também era acupunturista e trabalhava de um modo geral com as terapias, ela desencarnou. Ela foi simplesmente assaltada, salvo engano, na segunda-feira passada, hoje fazem 7 dias, e assim o cara deu um tiro que vazou a lataria do carro, é o que eu tenho de informação, e perfurou o seu flanco esquerdo, atingindo o baço, o rim, os espaços intercostais. Ela foi internada no HGE, passou uma semana fazendo cirurgias para tentativa de manutenção da vida no corpo físico, mas quando foi o sábado, deu-se a finitude do corpo físico e ela partiu para a erraticidade, para outra dimensão. Como ela era uma pessoa espiritualista que tinha consciência da imortalidade da alma, nós atribuímos que esse ser, portanto, adentra o outro mundo com algum tipo de conhecimento e que muitos poucos de nós temos, porque a nossa sociedade ela vive em função da vida na matéria. Por isso que Kardec dizia que nós devíamos destruir, entre aspas, a gente não concorda em destruir, combater o materialismo, para que o espiritualismo pudesse ser prevalente. A luta que nós deveríamos ter não era contra as lutas com nossos irmãos evangélicos, católicos, muçulmanos, islâmicos ou budistas. Todos esses acreditam em algo além da matéria. A nossa luta e o combate é contra o materialismo, que prega que a vida começa na concepção e que termina com a falência das funções encefálicas. Se as pessoas vivem no mundo com essa premissa, o que significa que os seus propósitos, o seu sentido existencial estarão pautados nessa realidade, do que é propagado, do que é vendido por muitas pessoas que têm essa concepção de vida. É verdade que não são muitos, mas mesmo aqueles que são espiritualistas, porque o católico é espiritualista, o bandista, o candomblessista, o hinduísta, o espírita, porque acreditam em algo além da matéria, que nós não somos só esse corpo físico. Então são milhares, são bilhões de pessoas que são espiritualistas. Nós sabemos disso. Mas mesmo os espiritualistas de hoje convivem numa sociedade materialista. E que mesmo ele acreditando num Deus, que a gente não morre com a morte do corpo, que o espírito vive, uns acreditando que vão ficar no céu, outros acreditando que se não aceitar Jesus vão ficar no inferno, outros que vão ficar no purgatório, outros que vão ficar dependentes de orações no purgatório para poder ascender para o céu, outros que vão ficar no limbo, como a Igreja Católica uma vez tentou trazer e depois foi retirado. O limbo era o local, se vocês não sabem, com todo respeito a quem acreditava nisso, era um local onde tinham que se colocar as crianças e os malucos. Por quê? Aqueles que aceitavam e eram bons e atuavam dentro das propostas do Evangelho iriam alcançar o reino dos céus, ia viver com os anjos. Aquela beatitude, aquela vida ociosa que Kardec vai citar aqui, que a gente não consegue nem imaginar, se eu salvo engano é aqui, ó. Aqui. Ele vai dizer assim: à proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte diminui. Uma vez esclarecida a sua missão terrena, aguarda-lhe o fim calmo, resignado e serenamente. A certeza da vida futura dá-lhe outro curso às ideias, outro fito ao trabalho. Antes dela, nada que se não prenda ao presente, depois dela, tudo pelo futuro, sem desprezo do presente, porque sabe que aquele depende da boa ou da má direção destes. Aqui, a certeza de reencontrar seus amigos depois da morte,
de reatar as relações que tiveram na terra, de não perder um só fruto do seu trabalho, de engrandecer-se incessantemente a inteligência, a perfeição, dá-lhe paciência para esperar a coragem para suportar as fadigas transitórias da vida terrestre. A solidariedade entre vivos e mortos faz-lhe compreender a que deve existir na terra, onde a fraternidade e a caridade têm desde então um fim e uma razão de ser no presente como no futuro. Ele vai trazer aqui alguma coisa, acho que é mais à frente, sobre aqueles que vão ficar numa vida contemplativa. Isso seria enfadonho. Por mais otimista que pudesse acreditar que a vida, quando cessasse no corpo, viveríamos num céu eterno, que é o céu na visão judaico-cristã, que é esse céu onde você vive a beatitude dos anjos, daqueles espíritos que não têm mais o que fazer e que ficam ali tocando harpas e vivendo aquela vida ociosa. Nós sabemos que isso não é real. A gente acredita na nossa visão espírita que o céu e o inferno são estágios de consciência, são estados de consciência. Então o céu é aquilo que você cria na sua realidade na vida. Você pode estar vivendo um próprio inferno na vida material. E você pode viver o seu céu na vida do corpo. Então se você tem hábitos saudáveis, boas ações, se conecta com a proposta do Cristo, tem um direcionamento moral, uma transformação espiritual, muito provável que ao sair do corpo físico você encontre o mesmo nível, o mesmo estágio de consciência em que você estava no corpo, se você não vive na máscara, se você não vive tentando escamotear aquilo que você verdadeiramente está em essência. Por isso a recomendação do mergulho interior, do autoconhecimento, do autodescobrimento, porque através desse encontro consigo próprios, nós podemos entender as nossas tendências, as nossas más inclinações, as nossas virtudes, as nossas habilidades, as nossas predisposições, e aí integrando isso, nós nos constituímos como um ser imortal, e aí sim nós podemos fazer o nosso caminho da individuação, que é aquela conexão com a proposta da visão junguiana, citado muito por Joana, do ser que se conecta com o seu ser infinito, com o ser espiritual que somos. E mesmo dentro da sociedade, vivendo todas essas mazelas, nós não nos permitimos contaminar pelo que está fora. Porque nós, enquanto processo de individuação, nós estamos mergulhando no mundo íntimo, no insondável do self, fazendo a dangerosíssima viagem de si para si mesmo, aquela citada por Carlos Drummond de Andrade, quando ele falava que o homem, eu vou citar, eu não tenho na memória exatamente como é, mas é mais ou menos assim, o bicho-homem, ele habita a terra, coloniza a terra, faz a exploração da terra, se enjoa da terra, e ele sai da terra e vai para a Lua, habita a Lua, coloniza a Lua, quão chata é a Lua? Resolve ir para Marte, habita Marte, coloniza Marte, coloca sondas espaciais em Marte, e aí, quão chato e repetitório é a vida em Marte? Ele vai para Júpiter e se repete, idem. Ele resolve criar uma roupa sideral e vai para o Sol. Habita o Sol, coloniza o Sol e vive no Sol e vê o quão chato é o Sol. E aí ele resolve perceber que lá fora não estaria o sentido maior da vida. E ele volta até e percebe que ele deveria fazer era a dangerosíssima viagem de si a si mesmo. É esse mergulho no insondável do self que poucos de nós fazemos. O autoconhecimento é essa certeza de que somos espíritos imortais e em contato com essa realidade profunda, imaterial, que somos em essência e somos essência divina, nós iríamos dissipando esse medo, esse temor que assola a sociedade da morte. Como agora está todo mundo vibrando no medo, todo mundo vibrando no pânico. Por quê? A morte chegou próximo das pessoas que nunca imaginavam que poderiam morrer por um vírus invisível que não tem classificação de raça, ele não tem escolha por nível socioeconômico, ele não escolhe qual é a religião de quem ele vai atacar, ele simplesmente está aí, invisível que é, gerando um pânico coletivo de todo mundo ter que lavar as mãos, que é recomendável, fazer toda a higiene e toda a asepsia para que ele não esteja no corpo em contato com as mucosas e assim não penetre as nossas funções pulmonares, ou melhor, o nosso órgão maior, que é onde ele se aloja, e leva a muitos a entrar em insuficiência respiratória, precisando ser entubado, e tudo no fundo é o medo de morrer. Por esse medo que está assolando, as pessoas estão, por temor algumas, se refugiando e respeitando as recomendações das autoridades, que é aquilo do isolamento, de ficarmos em casa. Muitos outros estão vivendo aí fora, para cima e para baixo, ou seja, transgredindo aquilo que é recomendável por livre-arbítrio, são as escolhas, e pode ser que não aconteça nada com eles. Mas o que é fato é, a sociedade hoje vive, todos de um modo geral, em maior ou menor grau, o medo de morrer.
Todo o movimento que acontece hoje é o medo da morte. Então esse medo de morrer, ele vai fazer com que as pessoas entrem em contato, que deveriam, se não estão fazendo, deveriam fazer, o mergulho interior. Esse mergulho interior iria mostrar que a vida tem outros valores e que a vida poderia ter um outro sentido, que a vida deveria ter um outro propósito, que não aquele de acumular bens, a corrida desenfreada pelo ouro, pelo dinheiro, e que não tenho nada contra o dinheiro, porque o dinheiro é uma energia, e o dinheiro move o mundo, move a sociedade, e se está aí é porque é legítimo que ele esteja. O que nós falamos é essa hipervalorização do dinheiro, ou melhor, do ter em detrimento do ser. E assim, quando nós fazemos isso, nós estamos polarizando. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. É o equilíbrio entre o receber, o ter as condições de vida econômica que dê a condição de vida para que todos vivam dignamente, mas não essa luta desenfreada, essa competição que a sociedade vive, essa morte de pessoas que vivem à margem da sociedade sem direito a ter alimentação básica, sem ter direito a um emprego, porque muitos que acumulam, quase 5% da população mundial, acumula toda a riqueza do planeta. Isso para mim é um tanto quanto discrepante. Eu acho que o Criador, ele criou a vida e o planeta Terra com tanta abundância que deveria ter, no mínimo, dignidade para todos. É óbvio que alguns com suas habilidades teriam potencial de ganhar mais dinheiro. Outros que não desenvolveram as habilidades teriam menos. Mas aqueles que desenvolveram maiores habilidades, se pairassem na sociedade a fraternidade, a solidariedade e a caridade, no sentido amplo que o Espiritismo, no sentido lato que o Espiritismo tem, como benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias e perdão às ofensas, não teríamos pessoas vivendo à míngua, como estamos vendo nesse momento de crise, que aumenta a recessão econômica nos países, e os países mais pobres sofrem, mas os mais ricos também estão sofrendo. Hoje temos a nossa grande potência, os nossos irmãos americanos, vivendo o epicentro da pandemia. Como poderíamos imaginar que um vírus desse pudesse matar muito mais pessoas do que outras grandes guerras que já ocorreram na humanidade? Muitas pessoas estão morrendo sem nem saber por quê, porque apenas se contaminam com o vírus e de repente vão a óbito, vão à internação e daqui a pouco não pode nem se despedir dos seus familiares e morre sozinho ao lado desses grandes profissionais da saúde que em holocausto, em sacrifício estão se doando para manter a preservação da vida orgânica. Mas como seria se todos aqueles que vivem isso pudessem ter a consciência de imortalidade da alma e dizer, ok, corpo, você passa por essa vicissitude, há uma necessidade de aprendizado e aqui eu tiro uma lição. Se tiver que partir, morrerei com dignidade. Mas se ainda for do meu direito viver nesse corpo, eu escolho estar nele para que eu possa ser uma contribuição para o planeta, para que eu possa trazer minha experiência de viver essa situação de quase morte, ou melhor, de ir para esse espaço, de ter que se internar, de perceber como muitos estão saindo, lideranças que disseram que mudaram os valores. Salvo engano, o primeiro-ministro da Inglaterra fez um depoimento ontem no Fantástico que me realmente impactou, agradecendo ao enfermeiro que ficou ao lado dele, tentando medir os indicadores, os sinais vitais o tempo todo, tentando ver se conseguia manter a oxigenação viável para que ele não sucumbisse, que o corpo não morresse. Ele está grato, se emociona. Outros tantos que agradecem por estar voltando a ter a oportunidade da vida no corpo, passando próximo de uma UTI, vendo a morte de perto e aí ressignificando a própria vida, botando valores em coisas que talvez nós outros não colocássemos. Quantos vivemos a fuga na busca do ter, do ter, do ter e esquecemos de estar perto dos nossos filhos, educando-os, dando a babás, dando a funcionários que fazem a educação deles, porque nós estamos correndo em busca de ter mais, achando que isso é o que vai dar àqueles filhos o que eles precisam. Porque o que está pautando a escolha desses pais não é a imortalidade da alma, é a sobrevivência do corpo, e que é legítimo e que é necessária. Mas como seria fazer um movimento de busca da sobrevivência do corpo, mas jamais prescindir do olhar para a imortalidade da alma? Como seria educar nossos filhos que eles são espíritos imortais e que eles jamais morrerão, que o corpo vai morrer? Dizer desde pequeno, olha filho, você pode ser advogado, professor, geógrafo, dentista, o que você escolher. Mas você não pode esquecer, filho, principalmente nós espíritas que somos, que você, esse corpo vai morrer um dia. É pai, é mãe, é. Mas você não morre, filho. Como assim? Você é espírito. Então os valores inalienáveis do espírito são aqueles bens onde o ladrão não rouba e a traça não vai conseguir corroer.
É ali onde você coloca seu coração que estão os seus maiores tesouros. Então coloque seu coração no que é o bem, o belo, o bom, a fraternidade, a solidariedade. Viva no mundo. Busque se estabelecer no mundo, na sua profissão, mas não esqueça que você é um espírito e que um dia esse corpo vai morrer e que quando finalizar sua história nesse corpo, nesse personagem, o espírito que vive só levará todos os bens morais e as aquisições espirituais que você tenha feito na sua trajetória terrena. Tudo que você constou de título, de doutorado, de mestrado, que são úteis no mundo, o conhecimento você não vai perder, mas as aquisições materiais que esses títulos lhe deram, todos aqueles os benefícios que essa titulação te deu, ela fica na terra como lembrança. Ó, fulano passou aqui, ele conseguiu descobrir o vírus, e isso vai ficar como legado, mas você não leva nada daquilo que você conquistou para o lado de lá. Nós temos relatos de espíritos como André Luiz, que foi médico no Rio de Janeiro, um doutor conceituado e que conseguiu ter muitas atividades do que era a sua função. Mas ao desencarnar, ele passou 8 anos na região umbralina, que era um estado de consciência, não é uma região restrita, porque a linguagem umbralina nos reporta a visão católica de purgatório. E é como se fosse um estágio de consciência que ele se encontrava, e ao desencarnar, sendo dito como suicida, as entidades cobradoras evolutivas, chamadas como obsessores, diziam: suicida, suicida. E ele dizia: eu não sou suicida, eu salvava vidas, eu fui médico, como posso ser um suicida? E ele morre por uma doença que era fruto do suicídio inconsciente que ele cometeu no corpo, pelos abusos, pelos excessos, a comilança, a bebida, o uso desenfreado das suas energias enésicas sexuais, levando a uma morte precoce. E assim ele percebeu que o título de médico dele lá não valia de nada, tanto que ele vai ser levado para nosso lar por Clarencio, e assim ele vai perceber que o trabalho dele como médico ali na ciência do espírito, ele estudou muito a ciência do corpo e foi grandiosamente contribuição naquilo que ele se capacitou, mas ele esqueceu de estudar a ciência do espírito. Ele não entendia de perispírito, ele não entendia de órgãos energéticos, ele não entendia de chakras, ele não entendia do corpo fluídico, do corpo vital, do duplo etérico. Ele estudou a vida orgânica e assim ele limita a consciência de ser espiritual que é, quando adentra o outro mundo, toda a titulação não serviu para nada. Ele começou a trabalhar em regiões no Ministério da Regeneração, salvo engano, onde ele recebia as entidades recém-desencarnadas que estavam em processo de convalescência, e ele foi limpar vômitos, ou seja, os dejetos daqueles seres que chegavam, fazendo um trabalho que talvez no hospital onde ele trabalhava era feito com toda a dignidade, com toda a honra pelos funcionários da limpeza e da higiene, que nós também devemos agradecer, porque sem esses profissionais, a gente fala dos médicos, fisioterapeutas, enfermeiros e técnicos, mas muitos desses funcionários são que fazem com que os equipamentos funcionem, com que todo o hospital possa se manter de modo asséptico a esse vírus que tem matado muita gente. Então, qual é o investimento que nós estamos fazendo no espírito? Às vezes, no hospital, aquele espírito do cara que cuidava, da pessoa que cuidava da limpeza, tinha uma evolução moral muito maior, ele cultivava os hábitos da oração, ele cultivava os hábitos da conexão com Deus, com a conexão com o espírito que ele era, e aí ao desencarnar vai para o plano espiritual, como acontece, e se encontra com aquele que era o doutor no mundo físico, em condição deplorável, e ele ora: nossa, doutor André, você era lá o nosso chefe da equipe, mas aqui, olha onde você se encontra. O estágio de consciência não permitiu que ele vivenciasse uma experiência de mais leveza. E já o outro, que era um auxiliar, que era uma simples invisível, que às vezes não é nem visível, tem visibilidade no hospital, moralmente, espiritualmente, estaria mais elevado do que aquele que às vezes não conseguiu tirar seu tempo para investir nos valores do espírito. Esse olhar, portanto, que o Espiritismo nos traz, meus irmãos, é fundamental para que nós percebamos por que ainda existe o temor da morte. O temor da morte existe porque nós acreditamos na finitude da vida com a finitude do corpo. Então, qual é o objetivo maior que deveríamos ter dentro da doutrina espírita? Era a difusão da visão da imortalidade da alma. Ou seja, nós, enquanto espíritas que somos, pensarmos espiriticamente. Não significa que por sermos espíritas nós não tenhamos também medo de morrer. Eu tenho medo de morrer. Mas o medo de morrer não é um medo de pânico da morte. Eu já olho a morte de um lugar, ok, quando eu vou viajar, o lugar onde mais eu acesso isso. Não é dirigindo nas BRs, quando eu estou sobre o domínio do volante do carro. Não é quando eu estou fazendo surf
na praia com ondas que me pegam e às vezes eu me vejo em situações às vezes as mais delicadas dentro do mar. Não é em condições de andar em bairros que são perigosos, não me sinto. Nós temos um trabalho social de rua, onde a gente vai em contato com pessoas que são usuários de drogas, às vezes entra em comunidade, tem traficante, nós sabemos disso, isso eu não tenho medo. Eu vivo tranquilamente passando por esses lugares. Não vivo panicosamente nas ruas achando que vou ser assaltado. Eu verdadeiramente não sintonizo com isso. Mas quando eu entro no avião, ali está o espaço onde eu percebo a minha ainda fortemente necessidade de controle com a vida orgânica. É ali que eu percebo, eu olho para minha esposa, a gente viajou recentemente para Minas Gerais, e aí quando o avião vai levantar voo, que eu vejo que a gente está flutuando, que não tem chão, e que estamos na mão de um piloto, que ali é o grau máximo de fé que a gente tem, que a gente não sabe se está treinado, não sabe se está tomando droga, não sabe se está naquele dia, tirando esse dia para matar todo mundo que está no avião, e a gente se entrega de uma forma completamente de vulnerabilidade na mão daquele ser que está guiando aquele avião. E quando o avião decola, meu Deus do céu, quem pode dizer é minha esposa que vai do meu lado, vê, o termo seria um termo chulo, que eu não vou dizer, como eu fico completamente com todos os movimentos de relaxamento dos esfíncteres se não me cuidar. É óbvio que eu tenho que correr para o banheiro, mas aí vem o pensamento, a racionalidade. Não, Flávio, você é espírito imortal, fecha os olhos, aí a barriga dá aquele frio, e aí começa a falar, e Deise, se por acaso esse avião aqui, ele começa, esse trem de pouso, se der um defeito, tô vendo as voadas, será que tá faltando motor? Vem tudo isso na minha mente, porque ali está o medo da morte. O medo da morte do corpo, porque sei que quando bater, não sobra nada, normalmente poucas pessoas sobrevivem à queda de um avião, e aí eu vou ser o espírito. E aí, como espírito, eu digo, e agora? Eu estou desencarnado. Como eu trabalho com isso o tempo todo, eu creio que quando eu partir, eu vou ter a lucidez. E, nossa, estou fora do corpo, o que é que eu faço agora? O meu grau de consciência, os investimentos que eu fiz, as leituras edificantes, os conhecimentos adquiridos, não isso só vai valer, mas como a prática no bem, o exercício da transformação moral, isso determinará a sintonia, provavelmente, se isso for um fato real, uma conquista da alma, algo que verdadeiramente não foi apenas uma hipocrisia nos meus discursos e não foi apenas uma forma de falácia daquilo que eu acredito de fato quando eu digo e daquilo que eu vivo no meu dia a dia, que muitas coisas eu não consigo ser coerente, congruente com tudo que eu digo, é óbvio. Quantos delitos eu ainda pratico, quantos equívocos eu cometo. Mas eu acho que no balanço geral, eu já devo ter algum conteúdo, a conversa o tempo todo com entidades que já partiram, o contato nas mediúnicas com pessoas que nesse grupo de pesquisa nos trouxeram os relatos de morte, de o que facilitou, o que dificultou a passagem, como foi que ele conseguiu, depois que tomou um tiro, que tem aqui um cara que era envolvido com narcotráfico, o outro que se suicidou, o outro que caiu acidentalmente de um prédio, e outros tantos relatos que tem aqui, de uma que foi morar lá na Europa e morreu num acidente de carro que o corpo foi jogado fora. Então eu diria, no avião é o local onde eu me conecto mais com a morte. Eu não tenho outra lembrança. Eu tenho que ser sincero. Aqui eu moro numa região onde tem animais silvestres, cobra, cascavel, jararaca e outros animais peçonhentos, que a gente às vezes se defronta aqui no nosso dia a dia. Isso não me dá tanto medo. Obviamente que eu tenho ressalvas, eu tenho receios, mas esse lugar que eu fico mais vulnerável em termos de perceber que ainda não estou convicto da imortalidade da alma é no espaço quando eu levanto um voo no avião. Repito, não é pânico, porque eu continuo viajando, indo e vindo. E eu lembro do nosso querido irmão Chico Xavier, que nos traz um relato muito interessante quando ele... qual o tempo que nós temos aí? 43 minutos agora. Então, temos mais uns 5 minutos para ir fechando, 7 minutos para a gente finalizar. Então, quando eu me lembro de Chico Xavier relatando a experiência dele no avião. Se Chico Xavier, que psicografou mais de 400 e poucas obras, tinha contato diuturno com os espíritos que transitavam na frente dele, como Emmanuel, Dr. Bezerra, Meimei, Irmã Sheila, todos os espíritos venerandos que comungavam com ele de vários momentos da sua vida. Ele olhava e via que era real. Ele tinha certeza da imortalidade, porque ele presenciava o tempo todo, ele escrevia o Parnaso Além Túmulo e tantas obras de Chico que nós temos aqui. Obviamente que esse ser vivia isso, os dois mundos paralelos, o mundo físico e extrafísico, o tempo todo. E ao pegar um avião, com o medo que teve, o relato dele está lá, vocês podem ver no Pinga Fogo, que é um episódio hilário,
que ele conta, e ele dizendo que na hora que o avião começou a dar piruetas para lá, piruetas para cá, e todo mundo uai, 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 e aí todo mundo olhava e gritando, meu Deus, e aquilo não acabava nunca, era 5 minutos de piruetas, e o avião descia e subia, quando eu vivo isso também, que aquelas turbulências que às vezes desce de vez assim, e dá um frio na barriga. Chico disse que não aguentou, começou a gritar, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, e o padre olhava e as pessoas, nossa, se Chico Xavier, que é um grande médio espírita que conversa com outro mundo, tá gritando, a gente também vai gritar, e aí todo mundo gritando, meu Deus, meu Deus, meu Deus, ele contando, eu não consigo imitar, é muito hilário, o Chico contando isso, e aí Emmanuel aparece e fala assim, Chico, o que é isso? Ele, Emmanuel, você não tá vendo, Emmanuel? O avião tá caindo, Emmanuel, vai todo mundo morrer. E Emmanuel diz assim, e daí? Quem é você que não possa também passar por essa experiência? Mas Emmanuel, você não está vendo que as pessoas estão assim, Chico, deu exemplo da morra com a educação, da imortalidade da alma. Se você vai morrer como os outros vão morrer, morra com a educação. Aí Chico, tudo bem, mas eu vou gritar. E ele finaliza a história que ele continua gritando e Emmanuel do lado dele e ele sai ileso daquele voo. Eu não passei por essa experiência tão traumática quanto ele. No mínimo que eu passo, eu já percebo o quanto eu sou frouxo. Imaginar que eu posso realmente morrer dentro de um acidente aéreo, dentro de um avião. Então, esses processos de ilustração que a gente traz é para tornar mais palatável esse assunto, que é um assunto que realmente muitas pessoas, mesmo no espiritismo, não quer falar. Falar de morte? Como assim falar de morrer? Eu vou falar sobre morte? Não, deixa para lá. Se a gente não fala sobre o assunto, na hora que a coisa nos acomete, nós somos os primeiros a termos dificuldades de lidar com isso. Não significa uma conversa mórbida, um pensamento mórbido em que vamos morrer, que vamos morrer. Não é isso que eu estou pregando, não é isso que eu estou propondo. O que eu estou propondo é que a morte faça parte da nossa vida. A morte biológica deve fazer parte dos nossos diálogos, das nossas palestras, dos nossos encontros. Eu tenho a oportunidade por 99, 2009, 2019, quase 21 anos participar de um grupo que fala sobre educação para a imortalidade. E esse contato não me garante que na minha passagem eu esteja num grau de tranquilidade para esse momento, mas me dá um pouco mais de cabedal de consciência de que quando a finitude do corpo se der, eu tenho o mínimo de clareza para olhar, nossa, Flávio, todos os estudos que você teve, todas as experiências, como assim você vai viver agora tudo aquilo que você aprendeu, que você pregou, tá na hora, e aí ter a lucidez de sintonizar com as consciências extrafísicas que porventura estejam ao meu lado, se assim merecimento eu tiver, para que eu possa percebê-los, como o André Luiz demorou 8 anos para perceber Clarencio no seu campo, que todas as noites estava ali ao seu lado para tentar resgatá-lo, e ele não percebia, quando na verdade a mãe orava por ele, e ele não tinha o momento de conexão com as preces, e aí quando ele se elevou ao alto, e se elevou a Deus, ó Pai, me tira desse sofrimento, ele sintonizou com as consciências desencarnadas, e ali foi resgatado para nosso lar. Eu espero que eu possa, no meu momento de passagem, ter essa lucidez de manter a oração, para que na hora que esse ato que todos vamos viver, que é a única certeza que temos, é que ele seja mais leve, que ele seja mais expansivo, o menos traumático possível. Eu lembro aqui do nosso irmão Dimas, salvo engano, na obra Obreiros da Vida Eterna, tem um relato da morte dele, como ele foi, teve que ser feito o preparo dele, da esposa dele, que estava criando verdadeiras teias em volta do corpo físico dele, evitando que a espiritualidade pudesse fazer o desenlace. Aí eles deram um anestesiamento na esposa, deu uma vitalidade ao Dimas, Dimas pediu que a esposa pudesse descansar, e naquela noite a espiritualidade conseguiu desvinculá-lo e fazer entrar no coma. O relato é lindíssimo. Ele vai entrando em contato com todos os órgãos, liberando cada órgão de um modo geral, e o último, portanto, que a medicina atribui que a função é a falência das funções encefálicas, é o último que vai ser feito o corte. Enquanto houver o laço fluídico ligando o perispírito ao corpo físico, a morte não se deu. Então pessoas ficam em anos a fio em coma sem se desligar. Quando naquele momento, portanto, se afasta, entidades outras entravam no ambiente onde ele vivia, contaminando um pouco, e ele vai relatar o mentor que deveríamos ter o cuidado no ambiente onde estamos velando os corpos daqueles entes queridos que morreram, porque muitas pessoas não estão mortas de fato, não desencarnaram de fato, elas estão presas ao corpo de uma forma ou de outra. A recomendação no Pinga Fogo que o Chico deu de 72 horas para que houvesse a cremação, é que é um tempo mínimo, onde as pessoas podem, de uma forma ou de outra, se desvincular energeticamente daquele corpo físico onde ela habitou por muito tempo. Então ele recomenda isso, não é porque quando a pessoa vai ser queimada, vai ser queimado junto, não é isso. Eu tenho um relato de um tio meu que pode corroborar com isso,
para eu finalizar a nossa exposição, assim, dentro do que eu queria dizer aqui do capítulo, eu acho que eu contemplei, ele vai falar as causas de apego, as coisas terrenas eu já contemplei, ele vai falar sobre as questões das crenças que colocam as pessoas em crenças vulgares, de que existe um céu e um inferno, com respeito de quem acredita nisso, né? A crença vulgar coloca as almas em regiões apenas acessíveis ao pensamento de onde ela vibrou. Se elas vibram nisso, elas vão, na hora da passagem, ficar naquilo que ela cultivou a vida inteira. Eu tenho 2 relatos para fechar. Foi um relato de um espírito nessa pesquisa que nós fizemos, que, se vocês quiserem comprar o livro, acho que ainda tem na FEB, em algumas livrarias. Eu disponho apenas de 4 exemplares. E assim, quando eu encontrar com vocês presencialmente em algum lugar, a gente pode, eu vendo não para mim, é para o grupo de pesquisa, que a gente vende para arrecadar dinheiro para fazer o próximo livro que já está sendo encaminhado para publicação. Então, se vocês tiverem interesse, Educação para a Imortalidade, da editora Comênios, que vocês podem adquirir, que aqui tem vários relatos. Esse não está aqui, porque foram muitos. A gente selecionou aqueles que a gente achou, ou melhor, Cristina, que é a escritora, ela junto com a equipe acreditou que fossem os melhores e ela que escreveu o livro, todo o mérito a ela, Cristina Maria Macedo de Alencar, que junto com o Dr. Ildefonso, nosso querido Dr. Ildefonso, que idealizou o projeto e ela materializou como cientista que conseguiu trazer a baila. Então tem um relato de um espírito que desencarnou, que era protestante. Ele era da Assembleia ou da Igreja, se eu não me engano, Universal. E ele desencarnou no Rio de Janeiro. E ao vir dar o relato no nosso grupo de pesquisa, ele dizia, nossa, como pode? Eu fiquei anos a fio, como pastor que fui, pregando que a gente tinha um céu e um inferno, eu aceitei Jesus, caminhei na igreja dentro de todos os postulados em que eu pregava, era uma pessoa proba. Ele era um pastor que acreditava naquilo que ele professava e, portanto, vivia aquilo que ele professava. Mas ao desencarnar, ele não se viu nem no céu e nem se viu no inferno. Ele se viu pelas praias de Copacabana, onde ele morreu, lá andando, e de repente não estava nem no céu nem no inferno. Ele estava apenas no estágio de consciência em que ele se encontrava. E assim ele ficou dizendo que ele queria voltar para o mundo físico para que um dia ele pudesse reencarnar, se possível, se pudesse ter mérito, no seio das igrejas protestantes, no seio das igrejas protestantes, para ele mudar o discurso. Que vários, ele falava isso, muitos fiéis vão ali, acreditam no que nós estamos dizendo e de repente eles partem e se deparam com essa realidade que eu estou me deparando, que a morte não é o fim e que não tem céu nem tem inferno. Muitos aceitaram Jesus e não estão no céu, às vezes estão nos verdadeiros calvários, os infernos da própria consciência. Então ele traz esse relato que eu acho muito importante trazer, e o outro é o de um tio meu que desencarnou, e eu relato isso sempre nas minhas palestras que eu faço sobre a morte. Aqui me restam apenas 8 minutos, eu vou fechar em 1 hora. Que ele dizia o seguinte, ele é de espírita, meu tio Orlando, né, que muita gratidão eu tenho a ele, que me apresentou o espiritismo. Logo cedo lá ele falava do espiritismo e eu não dava muita bola para ele. Ele dizia o seguinte, quando ele desencarnou no Hospital Aristide Maltês, de câncer de estômago. O que aconteceu? Ele simplesmente teve um câncer de estômago e ficou internado por algum tempo. Para encurtar a conversa, ele entrou em anasarca. Anasarca é edema generalizado. Ele ficou todo inchado, edema de extremidade, ascite, completamente em anasarca. E aí minha mãe visitava ele algumas tardes para ficar como acompanhante. Numa dessas tardes, tinha uma recomendação da equipe de saúde dizendo assim, restrição hídrica, não deve ser feito nenhuma prescrição de líquido, não pode beber água, não podia nada. Ele estava sob restrição hídrica. E aí minha mãe, como é médica formada em Harvard, eu brinco, né, formada em Oxford, em Ohio, em Massachusetts, ela não tem medicina, ela tem 2º grau completo, mas ela era médica prescritora, prescrevia para mim remédio para coluna, remédio para o estômago, remédio para tudo. E aí ia prescrevendo, ia tomando, daqui a pouco peguei uma gastrite, e aí não sabia, tome isso meu filho, Voltaren é bom, diclofenaco sódico é bom para coluna, e a gente ia tomando discriminadamente e de repente gerava lesões estomacais. Mas o que eu quero dizer é, minha mãe, portanto, transgressora como é, e nesse ponto ela transgrediu pegando uma seringa com água e jogou na boca de meu tio porque ela viu que estava muito ressecada. Como a boca de meu tio estava ressecada, ela ficou com pena dele e quis molhar, descumprindo a regra do hospital. Tudo bem, meu tio desencarnou. Fique com essa imagem da seringuinha jogando água na boca. Vejam o exemplo cabal da imortalidade da alma e que a morte não é o fim e, portanto, nós, como espíritas, devemos difundir a imortalidade em todos os cantos que estivermos, mostrando que a morte não acaba com a vida e assim tentando diminuir o temor da morte que assola a sociedade odierna. Então, quando meu tio, portanto, ficou naquele estágio, minha mãe veio,
lentamente e jogou a aguinha na boca dele. Ok. Passou-se o tempo, ele faleceu numa tarde de terça-feira. Eu lembro como hoje. Às 14 horas foi a causa-morte, ou seja, a equipe diagnosticou ou deu o atestado de óbito. Ligou para minha mãe e disse: senhora dona Helena, seu Orlando faleceu, ele vai ser feito os procedimentos e aí a família pode vir amanhã fazer os procedimentos, né, do velório. Naquela noite de terça, minha mãe tinha uma mediúnica. A mediúnica dela seria às 8 horas. Ela me contou às 15 horas, meu filho, seu tio desencarnou. Eu digo: minha mãe, não diga a ninguém hoje na mediúnica não. Deixe quieto. Minha mãe tirou o corpo no outro dia, salvo engano, foi na quarta. Não fale nada não, para ver o que é que vai acontecer. Naquela noite teve a mediúnica, o médium nem sabia que ele tinha desencarnado, e no início da mediúnica começou. A primeira comunicação foi de meu tio, e ele dizia: Helena, tá difícil, mana. Eu tô partindo, mana. Eu tô partindo. A voz igualzinha de meu tio, que minha mãe gravou, e depois eu tive o prazer de escutar e via que era meu tio Orlando falando. Mana, tá tudo escuro, mana. Meu tio, que era um espírita, participou do NEFA, Núcleo Espírita Francisco de Assis, com nossa querida Estela Diamantino, com Ruizinho Diamantino, fazia parte da Mansão do Caminho, tinha contato com Ruth Brasil Mesquita. Meu tio Orlando era um ser participante do movimento espírita, um ser altruísta, um ser dedicado. Tanto era que eu dizia: meu tio, quando o senhor morrer, eu quero minha primeira esposa falou que queria o óculos, eu falei que queria o Pentateuco, quero 5 livros de Kardec num só. Todo mundo tomava tudo dele, me dê essa camisa, me dava sandália, ele dava, desprovido de apego a bens materiais. Mesmo assim, na hora da passagem, viveu esse processo, e olha que ele veio de um câncer, de uma convalescência de 2 ou 3 meses. Primeiro ele teve a fratura de fêmur, na fratura de fêmur eu reabilitei ele voltou a andar. Depois ele teve o câncer de estômago, ficou um período de 1, 2 meses internado no Hospital Chile Maltês, fez cirurgia, fez um monte de coisa. E assim, então, ele teve tempo, quanto espírita, mais de 30, 40 anos de militância no movimento espírita, passando por um câncer, uma doença degenerativa, e mesmo assim, na hora que cortou os laços, coisas que estavam obscuras à nossa capacidade de perscrutar, estavam na alma dele, fizeram com que ele passasse por um período de torpor. E ali ele ficou: não estou conseguindo, mano, tá difícil, de 2 da tarde até as 20 horas, ou portanto, 6 horas. Ele estava no processo do desencarne, a morte biológica já tinha se dado. Quando, portanto, ele consegue dar a comunicação e dizer assim: eu tô indo, mano, tô indo. Minha mãe começou: ore Orlando, peça ajuda a São Francisco de Assis, a Jesus de Nazaré, a Doutor Bezerra, que você vai encontrar, meu filho. Tente, olha, ele não estava conseguindo ver onde ele estava. Aí ele partiu, a comunicação acabou, ok? Fiquem com isso. 30 dias depois, lá em casa, conversando com esse amigo médium, minha mãe e acho que meu irmão Cícero, estávamos os 4 conversando, salvo engano. Eu lembro que minha mãe estava e o médium estava e eu, não sei se tinha outra quarta pessoa. Eu senti uma presença no meu campo. Eu não sou vidente, eu não tenho clarividência, mas eu tenho uma percepção intuitiva, tenho um pouco de psicofonia, mas eu percebi que havia uma presença querendo se comunicar através de mim. Naquele momento, eu me arrepiei, meu corpo se expandiu, como se meu perispírito estivesse querendo se conectar com aquele ser comunicante, mas na hora eu tive medo. Eu recuei, digo: não quero. Ainda mais que era em casa, todos aqueles conteúdos que não pode dar comunicação em casa, um monte de coisa. E aí, simplesmente, eu olhei para o médium olhou para mim e disse assim, que era mais ostensivo, vidente, clareaudiente, psicofônico. Digo: Flavinho, nós temos visita, tem uma pessoa aqui que quer falar através de você. É seu tio Orlando. Eu digo: não quero não. Aí, na mesma hora ele foi, então eu dou passagem. Aí deu a passagem. Quando ele deu a passagem, meu tio olhou para minha mãe e disse: Mana, eu queria lhe agradecer, mana, pela sua presença naqueles momentos finais no hospital. Quando você pegou aquela seringa e que jogou na minha boca, aquilo caía como bálsamos de luz. As águas que caíam na minha boca eram gotas de esperança, porque o amor que você trazia naquele ato gerou para mim uma benesse no meu perispírito, no meu corpo físico e na minha alma como um todo. Minha mãe ficou emocionada, falando: como assim, Orlando? Aí minha mãe olhou para mim e disse: minha mãe não tinha contado para ninguém isso. Era segredo dela, porque ela estava transgredindo uma regra do hospital. Mas meu tio, que viveu a experiência com ela, e só ele e ela viram, relatou que ela tinha feito esse ato. E aí, quando ele disse aquilo, minha mãe se emocionou. Aí: Orlando, que bom que eu tive esse benefício na sua vida. E meu tio olhou para mim e disse: Flavinho, meu filho, mano, ele chamava mano. O médium não falava assim, era característica dele. O livro que você me pediu, eu lhe prometi que lhe daria, meu filho. Meu tio, você está preocupado com isso, meu tio? Vai tocar a sua vida, meu tio. O senhor já fez tanta coisa boa por todos nós, deixa quieto. Eu sei que vocês não estão encontrando, porque o livro que eu pedi, ninguém encontrava. E assim, naquele momento, ele se preocupou porque ele tinha me prometido. Então, cuidado com o que vocês prometem em vida, porque pode ser que quando desencarne, fiquem presos a essas promessas. E assim ele foi: não, eu quero lhe entregar esse livro, porque você vai ter uma tarefa na doutrina, enfim, e eu preciso que você tenha acesso a ele. Aí eu digo: meu tio, tudo bem, então eu vou intuir Gabi,
e ele vai saber, manda ele para ir esse final de semana, que está lá no quartinho do fundo, lá dentro da casa de minha tia, outra que ele morava, perto de uma cômoda, tal, descreveu tudo. Manda ele ir, que no dia que ele for, eu vou inspirar ele. Eu digo, meu tio, gratidão por isso, que não sei o que, ele se despede e vai embora. Meu pai vai para a ilha naquele fim de semana e liga para mim, Flavinho, encontrei seu livro. Tá ali o livro onde o seu tio Orlando tinha falado para você. E aí ele me entrega o livro e essa é a prova cabal. Olha o livro aqui, eu não acredito. Não foi combinado não, viu, meus queridos? Não foi mesmo, eu lembrei que estava aqui, porque aqui o livro. Foi esse o livro. A codificação da doutrina espírita toda, com todos os rabiscos, quer ver? Com folhas que ele colocou dentro, ó, escritos dele, foi este mestre, professor, eu depois vou parar até com calma para poder ver todos os escritos dele aqui, ó, dedicatórias, um livro que ele recebeu de várias pessoas, que ele passou para as minhas mãos. Muita gratidão nesse momento em que essa doutrina tão linda, tão libertadora, que eu tenho tanta gratidão por ela, e meu tio Orlando foi um grande incentivador para a minha trajetória no movimento espírita. Foi essa obra, gente, que ele me entregou, meu pai me entregou. Então, a partir disso, eu tive a prova cabal, que eu já tinha antes, com esse fato que eu estou relatando, que eu vivi, foi a prova cabal de que ninguém morre. Então, meu tio me trazia, pós-morte do corpo, a certeza da imortalidade da alma. E naquele momento que ele nos presenteia com esse relato, com as experiências, ele nos demonstra que Kardec, quando trouxe o Livro dos Espíritos, estava realmente certo de que o Espiritismo matou a morte, ele matava a morte. E a partir desse momento em que o Espiritismo mata a morte, ele faz com que a vida renasça em todos os corações, com a pujança que ela deveria ter, quando cada um de nós que ouvimos essa nossa preleção doutrinária, possa introjetar que a finitude do corpo não determina a finitude da vida. E com a certeza de que vocês levarão essa mensagem adiante, eu vou finalizando a minha exposição nesse momento de tempo diferente de tudo que eu estou acostumado a falar para plateias e não estou acostumado a falar para uma câmera, mas aqui são experiências que a gente tem que realmente vivenciar dentro das necessidades que a vida nos coloca. Eu vim agradecer a todos vocês mais uma vez, penhoradamente, a Nathalie, que teve paciência de me esperar com esse envio desse vídeo, que estou agora, quando terminar, fazendo um upload para tentar enviar para vocês conseguirem disponibilizar no horário exato em que vocês vão ter acesso à palestra, que é às 8 horas. E agradecer também a Flávia, que me chamou e me convidou para fazer parte do grupo de estudo dela e que, infelizmente, não foi possível lá no GELAC. Agradecer a Deus por me fazer vir à vida e estar de novo no corpo, podendo experienciar a vida na matéria, para quem sabe adquirir habilidades novas e aquisições novas, para quando voltar ao mundo espiritual, voltar de uma forma mais leve, de uma forma mais consciente de que a vida não cessa nunca. Agradecer a Jesus, que é o nosso guia e modelo maior, que nos mostrou que ao se ressuscitar o terceiro dia, como foi feito ontem no domingo de Páscoa, a representação para todas as doutrinas cristãs de que a morte não era o fim. Alguns acham que é o corpo que renascerá. Ele mostrava ali que a vida não cessa, porque ele, espírito imortal que era, ele traz o corpo e mostra o corpo fluídico dele, fazendo um processo de materialização, e que muitos vão achar que é a ressurreição do próprio corpo físico, orgânico, e que de fato isso não se deu. E assim eu finalizo com essa oração, dizendo assim: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu santo nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha a nós o teu reino de amor e de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, Senhor, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidades e de dores. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar aos nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro, sob o mundo de desterro, distante da tua luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do teu amor. Assim seja, Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade.
Que Jesus nos proteja, nos guarde, nos guie e que dê a todos vocês, no momento da partida, uma boa morte, uma boa desencarnação. Muito obrigado e muita paz.